Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje a nossa aula ela vai ser de corrigir mais algumas atividades que eu vi que são interessantes, que não deu para fazer no outro vídeo, senão ficaria muito longo. Elas são relativas aos capítulos de números naturais, múltiplos e divisores, que é o capítulo 2 e o capítulo 3, certo? A aula de matemática da professora Cirlane, que vocês amam a minha disciplina, é a melhor disciplina, matemática, é claro. Então, a página é a do livro de atividades, a página 38 e a questão 7. Nosso sistema monetário utiliza moedas e cédulas. Registre nos espaços a seguir quantas cédulas ou moedas de cada tipo será necessária para formar R$100. Observem que aqui, nessa primeira imagem, nós temos a moeda de R$1. E ele quer formar um valor de R$100. Então, quantas moedas eu devo utilizar? Quantas moedas de R$1 eu devo utilizar para obter R$100? É 100 moedas. Quando eu tiver 100 moedas de R$1, eu tenho R$100. E a cédula de R$2? Quantas cédulas de R$2 eu preciso para obter o valor de R$100? Alguém chuta uma estimativa de quantas eu preciso? Eu preciso da metade das de R$1, porque assim, como eu tenho duas vezes a mais, né? Então, eu preciso de 2 vezes menos cédulas do que moedas. Então, é só 50 cédulas de R$2 para obter o valor de R$100, porque 50 vezes 2 é 100. E quantas cédulas de R$5 eu preciso para obter R$100? Então, eu preciso de apenas 20, porque 5 vezes 20 dá R$100. E das de 10, eu preciso de quantas? Eu preciso só de 10, porque 10 vezes 10 são 100. E na de 20, eu preciso de quantas para formar R$100? Eu preciso apenas de 5, porque 5 vezes 20 dá 100. É a mesma coisa da de 5, ó. Na de 5 eu precisei de 20, e na de 20 eu precisei apenas 5. E a de 50, quantas eu preciso para formar o valor de R$100? Isso mesmo, 2, porque 2 vezes 50 é 100. E a última cédula de 100? Quantas eu preciso para formar 100? Isso foi uma brincadeira. É lógica que a gente precisa apenas de uma, certo? Então, os números 1, 2, 5, 10, 20, 50 e 100 são divisores de 100? Justifique sua resposta. A resposta é sim, porque a divisão de 100 por todos esses números é exata. Uma vez 100 é 100, então 100 dividido por 1 é igual a 100, e 100 dividido por 100 é igual a 1. 2 vezes 50 é igual a 100, então 100 dividido por 2 é igual a 50, e 100 dividido por 50 é igual a 2. 5 vezes 20 é igual a 100, então 100 divide 5, que dá igual a 20, e 100 também divide 20, que dá igual a 5. E 10 vezes 10 é 100, então 100 dividido por 10 é 10. Por isso, os números 1, 2, 5, 10, 20, 50 e 100 são divisores de 100. Letra C. O número 100 é múltiplo de 1, 2, 5, 10, 20, 50 e 100? Justifique sua resposta. Aqui vocês vão fazer
quase a mesma coisa, só que aqui ele pergunta se é múltiplo, e na letra B ele estava perguntando se era divisor. Sim, pois 1 vezes 100 é igual a 100, 2 vezes 50 é igual a 100, 5 vezes 20 é igual a 100, e 10 vezes 10 é igual a 100 também. Letra D. O número 100 é divisível por 1, 2, 5, 10, 20, 50 e 100. Justifique sua resposta. Sim, pois a divisão de 100 por qualquer um destes números ela é exata. Letra E. Indique os divisores de 2, 5, 10, 20, 50 e 100. Vamos aos divisores de 2. O 2, ele só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo. Lembra que o 2, ele é um número primo. O 5 só pode ser divisível por 1 e por ele mesmo, porque o 5 também é um número primo. E o 10, ele tem quais divisores? 1, 2, 5 e 10. Então, o número 10 ele não é primo. O número 10 é um número composto, pois ele apresenta mais de 2 divisores. O 20. O 20 já tem mais divisores, que é o 1, o 2, o 4, o 5, o 10 e o próprio 20. O 20 também é um número composto. O 50. Ele é divisível por 1, por 2, por 5, por 10, por 25 e por 50. Quando você pegar esse 50 e dividir por todos esses valores, sempre você vai encontrar um número exato. E os divisores de 100? É o 1, o 2, o 4, o 5, o 10, o 20, o 25, o 50 e o 100. Ok? Então, se você pegar também aqui novamente qualquer um desses valores, quando você dividir, você vai encontrar um resultado exato. Letra F. Que número aparece ao mesmo tempo como divisor de 2, 5, 10, 20, 50 e 100? Então, se a gente voltar aqui um pouquinho para olhar os divisores, qual é o único número que se repete em todos eles? É o 2? É o 4? Não. Se vocês observaram bem, vocês vão saber. É apenas o número 1, porque o 1 ele é divisor de todos os números. Letra G. Pode-se afirmar que o número 1 é o divisor de qualquer número natural? Eu acabei de responder sem querer a pergunta. Não lembrava que essa era a seguinte. Sim, pois a divisão de qualquer número natural por 1 é exata. Ou seja, se eu pegar 1 milhão dividido por 1, vai ser 1 milhão. Sempre vai dar exato. Letra H. O número 1 é menor divisor de qualquer número natural? E qual é o maior divisor de um número natural? Então, o número 1, ele já disse, né? Ele afirmou que é o menor divisor de qualquer número. Já o maior divisor de qualquer número é o próprio número, porque lembra, no 5, o maior divisor dele é 5 e o menor é 1. No 10, o maior divisor é o 10. Então, o maior divisor de qualquer número natural é o próprio número. Letra I. Sem considerar o número 1, indique os números que ao mesmo tempo e são divisores de 2 e 10. Qual é o divisor deles dois que são ao mesmo tempo? É o próprio 2.
5 e 10. Qual é o maior divisor deles, que divide ao mesmo tempo? É o 5. 10 e o 50. Qual é o divisor dos dois ao mesmo tempo? É tanto o 2, o 5 e o 10. Porque se eu pegar eles, vão dividir todos eles ao mesmo tempo. Do 5 e do 50. É só o 5. Do 50 e do 100. É o 2, é o 5, é o 10, é o 25 e é o 50. Certo? E do 10 e do 20 é o 2, o 5 e o 10. Que se eu pegar 20 dividido para 5, dá 4. Se eu pegar o 20 dividido por 2, dá 10. E se eu pegar o 20 e dividir por 10, dá 2. Mesma coisa acontece com o 10. 10 dividido por 2 dá 5. 10 dividido por 5 dá 2. E 10 dividido por 10 dá 1. Então, esses são os divisores ao mesmo tempo dos números. Escreva os divisores a seguir. Os divisores de 24 são o 1, o 2, o 3, o 4, o 6, o 8, o 12 e o 24. O 24, obviamente, dá para dividir por 1. O 24 dá para dividir por 2, porque ele é um número par. O 24 dá para dividir por 3. Sim, porque 24 dividido por 3 vai dar 8, vai dar um número exato. 24 dividido por 4, 24 dividido por 6, todas essas divisões vão dar números exatos. Letra B, os divisores de 42. Tia, mas o número 42 é muito grande, eu vou ter que testar todos os números. Não, se você lembrar das regrinhas de divisibilidade que eu passei alguns vídeos atrás, você vai eliminar bastante números e vai ficar só com os que realmente importam. 42, os divisores são 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 e 42. Aqui também entra a questão de você saber a tabuada, porque ela já ajuda bastante na hora de encontrar os divisores. Letra C, divisores de 39, mesma coisa, vá procurando as regrinhas para você fazer, que facilita bastante. 1, 3, 13, 39. Esses são os divisores de 39. Lembrem-se, regras ajudam muito. E os divisores de 75? 1, 3, 5, 15, 25 e 75. Nona questão. Encontre todos os divisores também. De 18, 25, 45, 22, 80 e 120. Os divisores de 18. 1, 2, 3, 6, 9 e o próprio 18. B, 25. 1, 5 e 25. Letra C, 45. Os divisores são 1, 3, 5, 9, 15 e 45. Mais uma vez, lembrem das regrinhas, deem uma olhada novamente pelo livro de vocês, se quiserem reassistam ao vídeo onde eu falo sobre isso, que ajuda muito na questão de encontrar os divisores. Letra D, 22. 1, 2, 11 e 22, certo? Mesma coisa. Letra E, 80. 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 40 e 80. Observe que os divisores, eles sempre terminam no próprio número. 120, ó, aqui já são vários números. Vou ficar testando de 1 a 120? Claro que não. Vamos usar as regrinhas para identificar melhor quais os números eu devo utilizar. Do caso do 120, 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60 e o próprio 120.
Lembrem-se, as regrinhas. E claro que quanto maior o número, mais divisores ele vai ter. Exceto quando forem números primos, porque números primos só tem um e ele mesmo como divisor. Os demais, que são números compostos, têm mais divisores. Agora na página 47 do livro ainda de atividades. Questão 35. Usando apenas fatores primos, escreva os números na forma de multiplicação. Letra A, o 24. Como que eu vou escrever ele em números, apenas números primos? Então, lembra daquele vídeo em que a gente fez a fatoração do número? Então, você vai fazer aqui com cada número a fatoração. Quando eu fatorar o 24, eu vou obter o seguinte: 2, 2, 2 e 3. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 3, 24. Essa é a fatoração do 24 em somente números primos. 54, mesma coisa, eu vou fatorá-lo e vou encontrar os números primos. 2 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Do 32, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Do 45, é 5 vezes 3 vezes 3. Do 56, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 7. E do 120, é claro que vai ter um pouco mais de números, então, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. É assim que eu vou fatorar o número em apenas fatores primos. Página 47 do livro de atividade. Questão 36. Escreva cada um dos números na forma fatorada. Vamos lá. O 12, como que eu vou fatorar? Quando eu fatorar ele, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar 2 vezes 2 vezes 3. Letra B, o 33. É o 3 vezes o 11. Existe outra forma fatorada? Não. Letra C, 55. 5 vezes 11. Existe outra forma fatorada? Não. 69 é 3 vezes 23. Quando vocês fatorarem, vocês vão encontrar isso. 40. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. Observem que nós estamos fatorando todos eles apenas com números primos. E por último, a letra F, que é o 100, que é 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5. Essa é a forma fatorada em números primos do 100. Bom, por hoje era isso. Eu ainda espero que vocês me mandem alguma dúvida, mas por enquanto estou fazendo o que eu estou achando mais interessante para vocês estarem vendo. Então, era isso. Obrigada. Fiquem bem, fiquem em casa.